Gente, vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma explicação teórica. Ó, imagina que esse quadradinho da direita é um rosto. Vou colocar a gente aqui em cima. E aí eu estou olhando uma imagem, vocês estão vendo que todos os quadrados, eles, né, esses cubos, eles estão indo com a perspectiva para o mesmo ponto? Isso quer dizer o quê? Que essa face da frente deles, né, essa face que está virada para a gente, ela está alinhada ali, eu estou exatamente de frente para ela, né? Então, se vocês olharem para esse quadradinho da direita, ele está exatamente na mesma posição. Se eu girar o rosto e girar os objetos junto, nada muda. Eu estou vendo os objetos de frente ainda do mesmo jeito, eles vão ter só um ponto de fuga. Isso mesma coisa para cima. Então vocês estão entendendo? Os objetos estão de frente para minha cara. Tá? Meu olho está olhando exatamente de frente para a face da frente dos cubos. Agora eu girei o meu rosto e eu já não estou vendo eles exatamente de frente, tá vendo? Então eles não estão mais alinhados. E aí surge o segundo ponto de fuga. Então a gente tem um ponto de fuga, né, surge mais para a direita, outro mais para a esquerda, e a distância entre esses dois pontos vai me dar qual é o ângulo que eu estou vendo esse objeto, se eu estou vendo mais um lado ou mais o outro, beleza? Quando eu movimento esse objeto para os lados, a minha cabeça para os lados, eu vejo mais um lado e o outro, isso muda um pouco a imagem, tá vendo? É isso aí que eu estou fazendo na tela, como se eu estivesse movimentando a cabeça para o lado. Eu não estou girando a cabeça, tá vendo? Mas vocês podem ver que a posição dos pontos de fuga muda. Agora eu estou girando a cabeça, tá vendo? Essa é a diferença entre girar e só mexer ela para o lado ou para o outro. E os pontos de fuga mudam também, né? A relação entre eles e o objeto. Então a gente tem aí duas coisas, né? Que é para onde eu estou virado em relação ao objeto e para onde e aonde eu estou em relação aos objetos. Então são duas coisas que a gente está definindo quando a gente coloca ponto de fuga. Agora eu girei em uma relação de que a vertical antes estava alinhada comigo. E agora não, a vertical também não está alinhada com a cabeça, né? Então antes a cabeça estava girada, mas na vertical minha cabeça estava alinhada com os objetos. Agora não, ó. Então dessa maneira surge um terceiro ponto de fuga, porque os objetos eles estão se distanciando agora em todos os sentidos. Todas as arestas dele estão indo se distanciando de mim, ou seja, elas vão diminuir, elas vão para um ponto de fuga. Então, ó, agora vamos olhar isso no desenho, como é que é essa manipulação. A gente tem aí um ponto do meio que define a aresta do objeto, ó, e aí quando eu movimento ela em relação aos pontos de fuga, eu vou vendo mais um lado, mais outros, tá vendo? Então, basicamente, isso poderia ser um desenho onde eu defini esses três pontos, e aí eu estou trabalhando todos os objetos, não necessariamente eles precisam estar girando. Se eu trabalhar desse jeito, pode parecer uma imagem mais esférica. E você só tem que lembrar que se eu passo para cima da linha do horizonte, que é essa linha que separa esses dois pontos da direita e da esquerda, eu tenho que mudar o ponto de fuga para o lado de cima, senão ele fica igual apareceu ali, ele fica aumentando o objeto quando ele se distancia. Vou mostrar isso já já. Então, ó, só para vocês verem essa questão dos pontos de fuga em relação ao objeto. Qual que é a diferença de eu mudar o ponto de fuga de baixo em relação ao objeto? Ó? Quando eu mudo o ponto de fuga de baixo, o objeto é como se fosse o meu pé, esse ponto de fuga de baixo. Pensa mais ou menos isso. A altura dos meus olhos é definida pelos dois pontos de cima. E o ponto de fuga de baixo, ele define mais ou menos onde está o meu pé. Que é mais ou menos aonde que eu estou na imagem. Então, vocês podem ver quando eu mudo o ponto de baixo para um lado ou para outro, o objeto ele começa a pender para um lado ou para outro. Assim, dá essa noção de que você está mais para a direita ou você está mais para a esquerda, conforme eu mexo o ponto de fuga de baixo. Quando o objeto está para cima da minha cabeça e eu quero usar três pontos de fuga, eu vou passar o ponto de fuga para cima sempre. Então ele passou para cima do horizonte, eu vou usar o terceiro ponto de fuga lá em cima. E aí, gente, a gente tem que pensar que um efeito parecido acontece também quando eu passo dos pontos de fuga laterais também. Então, quando o objeto ele passa para a direita do ponto de fuga, o que acontece? Ele também começa a dar um efeito estranho, que ele começa a aumentar, mesmo estando ficando mais longe de mim, ó. Tá vendo? Então, esse tipo de efeito é bem comum. Quando um objeto ele vai muito para a lateral esférica da nossa visão, isso acontece. Vocês devem ter visto isso já em várias imagens, principalmente quando a câmera é mais esférica, uma câmera olho de peixe, que as coisas que ficam bem perto da lateral deformam muito, elas começam a aumentar, eles esticam.
É exatamente esse efeito que a gente está reproduzindo nesse tipo de imagem. Então, basicamente é isso, gente. Não existe um lugar certo para os pontos de fuga estarem, né? Eles podem estar em qualquer lugar, desde que não perto demais do objeto, senão ele deforma muito. Eles não podem estar perto entre si, né? Senão o objeto fica muito deformado. Mas eles podem estar girados. Só que o que acontece normalmente a gente trabalha com 2 pontos na mesma altura, na horizontal, porque a gente trabalha com um sistema que a maioria dos objetos estão em pé. Se a gente gira os pontos de fuga, igual eu girei ali, a gente começa a girar o objeto, a gente trabalhar com coisas que estão assim, bem fora do alinhamento padrão que a gente utiliza para edifícios, mesas, coisas na arquitetura. Mas a gente pode usar isso também, os pontos de fuga podem girar em qualquer sentido. Só tem que ter o controle para saber o que você está fazendo. Então é esse que é o objetivo do exercício que eu passei dos cubinhos. Vocês entenderem que os pontos de fuga podem estar em muitos lugares e dependendo de onde eu coloco eles, eu vou girando o objeto. Então, gente, como que é esse exercício? Se a gente vai começar a desenhar o primeiro cubo, pode desenhar ele no começo, em cima e os outros para baixo, ou embaixo, depois partir para cima. Mas a gente tem que começar de um ponto de perspectiva, que é o mais simples, né? Um ponto de fuga. Então, é o cubo que ele está... Nesse caso, a gente vai desenhar, a gente poderia desenhar ele em qualquer lugar. A gente vai desenhar na frente do ponto. A gente vai desenhar exatamente de frente aqui, ó. Vou dar uma reforçada nessas linhas da frente. Ver se elas estão mais perto. Beleza, esse é o meu primeiro cubo. Aí o segundo cubo, quando eu for desenhar, agora a gente vai usar esse mesmo ponto aqui, ó. Só que como o cubo vai ser desenhado mais para o lado, o que vai acontecer? Ele vai começar a girar, porque o ponto vai estar fora dele, não mais dentro. Então a gente vai começar a ver essa lateral de cima aqui do cubo. Então, o segundo, eu vou desenhar a lateral da frente dele dessa largura. Só que se eu desenhar ela aqui, ele vai entrar dentro do outro. Vou desenhar ela mais para cá, assim, ó. E aí, quando o ponto de fuga sai de dentro do cubo aqui, ó, e aí eu começo a ver ele de quina, então isso quer dizer que surgiu um outro ponto lá longe, né? Em algum ponto bem distante, surgiu outro ponto de fuga. Então eu preciso trabalhar com esses 2 pontos. Eu não vou fazer tão longe, senão eu não vou conseguir reproduzir a mesma coisa nesse sentido. Então eu vou trabalhar mais ou menos com essa distância aqui, ó, desse outro ponto. Então agora, ó, vou ligar lá, vocês vão ver que quando o ponto está mais longe, a lateral aparece mais. Então esse ponto ele estava infinitamente longe aqui, ó, nesse sentido, porque estava paralelo a mim. Agora ele deu uma giradinha, esse ponto saiu de dentro, foi para lá, né? E surgiu esse ponto aqui na minha imagem. Então tá aqui, ó, nosso cubo. Aí eu vou desenhar as partes de dentro também, ó. Aqui. E aonde essa linha cruzar com aquela lá, vai ser o fundo do meu objeto. A linha de trás casou com a da frente aqui também. Então, demos uma giradinha no cubo. E aí agora, se eu desenhar o meu próximo aqui, ó, mais perto desse ponto aqui, ó, vocês vão ver que ele vai girar mais pro outro lado. Então essa face vai começar a aparecer mais e essa daqui menos. Eu vou fazer essa face dele aqui, ó. Vocês precisam reproduzir exatamente como eu fiz. Se vocês tiverem um papel maior, é porque a minha câmera eu só consegui uma distância onde eu consigo filmar essa área só. Então eu tô tendo que fazer tudo bem apertadinho. Aonde eu corto aqui? Tem que ser na proporção, no olho. Não tenho aqui como dizer exatamente onde que eu vou cortar para dar essa profundidade do cubo. Se no olho, uma coisa eu digo, quando o ponto de perspectiva está mais perto, eu tenho que cortar mais curtinho. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, em tamanho real aqui, ó, ele significa uma coisa, mais profundidade do cubo do que esse tamanho aqui, porque esse está mais de frente e esse está indo lá para o fundo. Então se eu tivesse um ponto aqui, por exemplo, esse aqui, ó, que está bem pertinho, isso daqui, ó, é uma distância muito grande. Se eu faço essa linha do tamanho dessa, tipo assim, ó, por exemplo,
que fica aparecendo? Praticamente 2 cubos de profundidade em relação a 1 de largura. Então esse tamanho aqui, ó, se isso é do tamanho disso, no cubo, aqui no desenho, isso tem que ser menor que isso, tá? Então só pra vocês... Mas o próprio olho de vocês vai dizer isso. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, a gente vai reproduzir pro lado. Beleza. Tenho aí meus cubos girados nos 2 sentidos. Então esse daqui ele veio girando para baixo e esse aqui ele veio girando para lá. Então como que eu faço a combinação desses giros aqui, gente? Aí que tá, ó. A gente vai tentar fazer a combinação das alturas entre esses 2 pontos. Para quem não desenhou igual eu, usando sempre os mesmos 2 pontos de fuga, tem que pegar a referência de quais são essas alturas e larguras e puxar para conseguir saber exatamente onde que vai dar os pontos de fuga aqui, ó. No meu caso aqui, como eu estou usando os mesmos, o que vai acontecer quando eu for desenhar aqui, ó, eu vou usar essas mesmas alturas. Porque, ó, o que me dá a altura que me gera esse giro é a relação entre a distância dessa aresta e os 2 pontos, né? Então, quando eu for desenhar esse desenho, a distância entre os 2 pontos de cima e o de baixo tem que ser justamente essa aqui. Se eu tivesse desenhado com pontos diferentes, por exemplo, se eu tivesse desenhado esse aqui com um ponto aqui, ó, assim, então na hora de desenhar esse próximo desenho aqui, eu ia ter que puxar uma linha aqui, ó, e ia falar assim, ó, vai ser nessa altura aqui, ó, vai ser um ponto aqui e outro aqui, não lá em cima, que aí eu ia dar o mesmo giro que eu dei nesse aqui. Então é essa questão, eu tenho um esqueminha disso lá na explicação de vocês, como puxar os pontos, né, fazer essa referência. Mas o importante aqui é mais entender a lógica, não é tanto fazer essa transição. Então, para eu dar esse mesmo giro, é só usar essa distância. Para eu dar esse giro na horizontal, é só usar essa distância entre pontos. Então, se eu usar os pontos onde eles estão, já vai dar certo. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou transferir esse ponto aqui, ó, para debaixo dessa aresta, porque senão o cubo vai começar a aparecer do meu lado, como se o meu pé estivesse aqui e não aqui. Então eu quero que ele continue na minha frente, girando. É o cubo que eu quero que gire, eu não quero que ele se movimente em relação a mim, ao observador. Se eu deixar o ponto aqui, ele vai vir para o lado, como se ele estivesse, não na minha frente, eu aqui, ele estaria aqui assim, ó. Porque ele vai estar sendo puxado para um lado, que indica que eu estou aqui. Então, como eu não quero fazer isso, eu vou transferir esse ponto que estava aqui para cá, ó. Então, ó, do cruzamento entre essas 2 arestas, eu tenho aqui o vértice, de onde vai estar o cubo. Agora ele vai estar com o vértice virado para mim, que é essa quina aqui, ó. Essa quina vai virar para cá. Essa quina é a mesma que essa. Ela vai virar para cá. E ela vai ficar de quina apontando para mim. Então vamos lá. Agora que eu tenho a quina, eu vou ligá-la nos pontos, ó. Então isso aqui já me deu 3 lados do cubo, as 3 profundidades dele. Agora eu tenho que cortar isso em distâncias que eu vou estabelecendo uma proporção com os outros cubos. Então como que eu corto aqui, ó? Antes eu não cortava com uma vertical, agora eu vou cortar levando para o ponto, ó. Então aqui também eu que decido essa altura, tem que ser uma proporção com essa largura, né? E aí, a partir de onde os pontos se encontram aqui, ó, eu vou puxando. Encontrou aqui, então, tá aí a frente do cubo, tá vendo? Vou dar uma reforçada nela. Beleza, agora a parte de dentro é a mesma coisa, tudo de sempre, né? Ó, puxo pra lá essa profundidade, puxo pra cá essa daqui, puxo pra cima essa aqui. Então esse é o fundo do cubo lá. Para fazer os outros é a mesma coisa. Os meus pontos eu vou manter eles nessas alturas, porque é o que eu usei para gerar esse cubo, não foi esses 2 pontos. Então eles têm que estar com essa altura. Então, como o cubo chega mais para baixo, ele vai começar a mostrar mais a parte de cima, porque ele está mais distante dos pontos de fuga superiores e mais perto do ponto de fuga de baixo. Então ele vai começar a mostrar muito mais a tampa do que
essas duas laterais aqui que estão do lado de baixo. Bom, ficou bem menor que o outro, né? Eu vou cortar mais pro fundo, vai ficar um pouco remendado o desenho. Basicamente esse é o exercício, gente. Você vê que o professor precisa treinar um pouquinho também para ficar melhor. Mas é muito interessante, porque vocês vão entendendo justamente isso. Como é que você vai girando um objeto, entendendo como funciona o ponto de fuga. Então, quando você for planejar um desenho, você já pensa ele com os pontos de fuga de uma maneira que expresse a posição onde você quer estar no desenho. Lembra que é isso. Você está expressando aqui aonde você está em relação ao objeto. Se ele está mais para o seu lado, todos os objetos aqui sempre estão na nossa frente. Mesmo estando girados, eles estão na nossa frente. Nesse exercício a gente não trabalhou estar para o lado, que é o que vocês vão trabalhar no próximo exercício, que é o de pegar dois pontos de fuga e desenhar vários objetos, né? Então você vai desenhar aqui, tem hora que esse objeto vai estar pro lado, pro seu lado aqui. Então trabalhando só com dois pontos aqui, né? Então esse objeto tá aqui mais pro meu lado esquerdo. Minha frente, vamos dizer que é mais ou menos aqui, ó. Bem exatamente no meio da distância entre os dois é onde eu tô, né? Se eu colocar um objeto aqui, ele vai ficar de quina. E aí todos esses objetos, gente, quando eu desenho eles com os mesmos dois pontos de fuga, eles vão sair todos com o mesmo alinhamento. Eles estão em lugares diferentes, mas é como se eles estivessem com o mesmo alinhamento, ou seja, na mesma posição, paralelinhos um ao outro. Então, se eu desenhar mais um aqui do lado, ó, ele está na mesma posição que esse. Se eu desenhar mais um aqui na frente, ele está no mesmo alinhamento. E aí, mesmo que eu desenhe eles soltos, eles vão estar sempre no mesmo alinhamento. Se eu desenhar um cubo solto aqui, ó, ele tá você consegue ver, o seu olho identifica que porque a gente está acostumado a enxergar em perspectiva, né? Que eles estão no mesmo alinhamento, né? Só que ele está descolado, mas que eles estão no mesmo alinhamento. E aí o segundo exercício é esse. Você vai desenhar uma composição de cubos, pode colocar um em cima do outro. Você vai ver que tem hora que ele passa para cima da linha do horizonte, aí começa a aparecer a parte de baixo dele, né? Ficou um pouco torta essa linha, mas vamos ver, tá valendo. Então, aqui eu começo a ver a parte de baixo desse cubo, né? Porque ele passou para cima do horizonte e tudo mais, mas eles estão todos no mesmo alinhamento. E aí eu queria que vocês desenhassem dois girados. Então, quando você for girar, você vai promover essa mudança. Se você quiser girar ele na horizontal, você pode só trocar, por exemplo, eu vou levar esse ponto para cá, e esse aqui eu vou levar mais para distante aqui, ó, para lá. Quando eu fizer essa mudança aqui, ó, se eu desenhar outro cubo com esses dois pontos, ele vai aparecer girado, ó. Então eu vou desenhar um cubo bem aqui, ó, com esses dois pontos. O que parece? Que ele está na mesma posição em relação à vertical, ou seja, ele não está tombando, ele está em pezinho, dá para pôr um copo aqui em cima. Mas ele tá girado, olha, não tá no mesmo alinhamento, tá vendo? Porque as linhas dele não somem todas para os mesmos pontos, elas somem para outros pontos. Isso que identifica que ele está em outro alinhamento. E aí, fazer esse giro, então, é essa ideia de mudar esses pontos. E eu posso mudar na vertical também, eu posso subir esses dois pontos
e criar um terceiro ponto aqui embaixo. E aí eu vou criar um objeto que está girando nesse sentido. E beleza, vocês treinarem com isso, fazer uma composição, colocar dois diferentes e depois começar a executar umas mudanças nele. Por exemplo, eu posso cortar uma quininha desse cubo aqui, ó, fazer uma rampinha. Então, o que era antes um cubo, agora eu ranquei um triângulo dele. Tá vendo? Eu posso fazer um desenho nele, tipo uma porta, por exemplo, e extrudar ela para o fundo aqui um pouco, ó. Isso tá indo, esse extrudar, esse afundar, está indo na direção da perspectiva sempre. Aqui, ó. Tirei uma portinha que está ali um pouquinho mais para dentro. Então, fazer essas modificações neles, né? E aí vocês podem ir combinando modificações, ó. Por exemplo, eu fiz essa... Não, vamos pensar outra aqui, ó. Se eu cortasse aqui, eu ia gerar isso aqui, né? Mas e se além de cortar ali, eu vou cortar aqui também agora, ó. Eu vou gerar isso aqui, ó. Então ele fez isso e depois isso. Fiz isso e depois isso. Sempre puxando essas linhas de profundidade para a perspectiva. Essa linha vai sair da perspectiva, porque ela é oblíqua. Essa também. Mas as outras não. As de profundidade continuam indo na perspectiva. Então você vai combinando isso. Você pode combinar em dois sentidos também, ó. Então, por exemplo, se eu fizesse... Vamos trabalhar em qual que está inteiro? Aqui, nesse aqui. Se eu fizesse esse corte aqui, né? Eu ficava com essa rampinha. Mas eu posso puxar essa quina para dentro aqui também. E aí eu vou fazer agora, ó. Isso vai me gerar um triângulo. A gente aprende muito a fazer isso no SketchUp. Quando a gente... O que eu fiz, ó? Essa aresta aqui foi movimentada para lá, ó. Para dentro. O que gerou um triângulo aqui, ó. Ele está inclinado para o fundo. Então vocês podem ir trabalhando assim, ó. Eu posso inclinar isso aqui para dentro. E aí eu resolvo que eu vou puxar essa aresta aqui para lá. E ela vai ficar aqui assim. Isso vai gerar alguns triângulos. Então vocês podem ir trabalhando isso para tentar gerar formas que a partir do cubo você vai modificando ele, fazendo formas geométricas. E o outro exercício que eu queria que vocês fizessem é trabalhar com a forma orgânica. Então vamos supor que daqui vai sair um túnel, aqui uma coisa que eu estou imaginando na minha cabeça, mas que para vocês aí deve estar difícil de imaginar. Por quê? Porque isso aqui só tem um contorno. Aqui, muita coisa pode estar acontecendo aqui. Pode ter um furo aqui no meio ou não. Vou fazer com um furo aqui. Então, como que a gente define o que está acontecendo dentro de uma forma orgânica? Porque diferente de um cubo, que só pela borda, como aqui é plano, já está tudo definido dentro, porque eu desenhei a borda, o que acontece dentro está definido. Aqui não. Aqui é uma superfície curva, ela precisa dizer como essa curva acontece. E aí a gente faz isso fazendo camadas. Imagina que eu fatiei o objeto nesse eixo de perspectiva, fatiei ele nesse eixo e na horizontal. Então esse é o jeito mais completo assim de identificar o que está acontecendo numa curva. Então vamos começar nesse eixo aqui, ó. Então nesse eixo de perspectiva, se bem que eu estou trabalhando com esses dois pontos aqui nesse objeto. Então vou trabalhar com essa perspectiva aqui, ó. Vou fazer as fatias aqui dele, ó. Esse é o mais abstrato de fazer, gente. É um pouco difícil de pensar isso no começo, mas vocês vão treinando, vocês vão ficando bom. As fatias horizontais. O que acontece? Aqui não é mais alto que aqui, ó, é uma montanha. Então quer dizer que a fatia horizontal não vai passar, continuar aqui para baixo. Então vão surgir aqui, ó. Aqui é o topo de um buraco. E aqui vão ter essas outras fatias. E aqui as fatias de dentro do buraco. Tá, e aí falta ainda as fatias nesse sentido aqui, ó, que é meio longitudinal. Que é mais ou menos assim.
elas não vão aparecer muito aqui. Porque esse objeto ele é bem comprido nesse sentido, né? Quando eu tenho essa parte redonda, também eu posso fazer isso de maneira radial, assim. Então essas fatias podem, em vez de sair do centro e ir para o lado. Então assim, eu posso criar esses contornos de várias maneiras. Mas esse aqui realmente não apareceu muito, porque o objeto é muito fino. O próximo aqui, que já estaria fora do objeto. Mas deu para ter uma boa noção, né? De que aqui tem um buraco, que tem uma parte mais alta. Então, basicamente, é trabalhar esses contornos, tem várias formas, eu posso fazer eles no sentido da perspectiva, eu posso fazer em torno de eixos da peça. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa assim comprida, que faz uma curva, eu posso trabalhar esses contornos em torno do eixo da peça. Deixa eu fazer uma com mais curva, para ficar mais claro isso. Assim, por exemplo. Então, se bem que aqui eu acho que ele viraria, né? Bom, agora já foi. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo como se fossem círculos, só que só está aparecendo a parte de cima. E esse círculo está virando de acordo com o eixo da peça. Então pensa que tem um eixo aqui, ó, passando no centro desses círculos. E aí eles estão sempre virados perpendicular a esse eixo. Então isso me ajuda quem está olhando a entender o desenho, né? Entender como funciona essa coisa orgânica. Então basicamente é isso o exercício, gente. Boa sorte e qualquer dúvida vocês falam.